com a gente pelo 9411-7777, tá certo? A gente preparou um VT explicando um pouco para você sobre esse assunto que a gente vai debater hoje no nosso quadro Café com Leite. Solta aí. Terminar um relacionamento nunca é uma tarefa fácil. Nesse período crítico, é cada vez mais comum os pais tomarem atitudes impulsivas e que podem ser prejudiciais aos filhos por meio de chantagens. Segundo o IBGE, cerca de 80% dos filhos de pais separados sofrem chantagem emocional por parte de seus genitores. A lei que trata da alienação parental considera que esse tipo de chantagem possa causar algum tipo de transtorno psicológico às crianças ou aos adolescentes. Casos de omissão de eventos escolares e de questões de saúde são alguns exemplos, assim como a mudança de residência sem comunicação prévia sobre o novo endereço. Para essa psicóloga, esses atos, como forma de vingança contra o ex-parceiro, pode trazer sérias consequências para os filhos. A criança passa a se sentir culpada, rejeitada, que é insuficiente. Quando esses comportamentos estão presentes, eles podem perdurar para a vida adulta. Ao contrário do que a gente normalmente pensa, que a criança nem está entendendo o que está acontecendo, que logo vai esquecer, isso não acontece. Ela entende. Só que ela não vai expressar de uma forma clara. E na vida adulta, ela pode trazer esses comportamentos de uma maneira onde ela tem dificuldade de se relacionar tanto amorosamente quanto em amizades. Possa fazer uso de drogas, tendo esses comportamentos mais nocivos a ela, desenvolver quadros de depressão e de ansiedade. Por isso, ao identificar esse tipo de prática, é preciso procurar um advogado especializado para que os culpados sejam punidos. Café com Lei. Oferecimento. Polpa de frutas Rio Grande. Saúde e sabor todos os dias. Aí, gente, nosso quadro Café com Lei, dando start hoje, falando sobre alienação parental, com ela, minha amiga, a doutora Adriana. Oi, meu amor. Bom dia. Esse tema é um tema muito polêmico, né, doutora Adriana? Muito polêmico, muito espinhoso. E que está presente, acho que na maioria das famílias que, que se rompem de alguma forma, né? Quando as famílias se desfazem, digamos assim, né? A convivência pai-mãe, via de regra, como o Júnior até acabou de falar, é comprovado que, na grande maioria, os pais, e eu digo em especial as mães, porque é comprovado que são as mães quem mais praticam alienação parental. Então são as mães que realmente... A maioria faz alienação parental. A maioria são as mães. E eu, assim... Eu quero, Stefânia, agora que eu vou pro confessionário. Vai pro confessionário. Eu já peguei ela ali no canto, né? E aí ela... Eu vou pro confessionário dizer o seguinte, pessoal. Foi mal. Até o brinco caiu, tá vendo como o brinco caiu, porque o problema foi sério. Foi sério. Né? Como mãe, como alguém que já se divorciou, eu também acredito que depois que eu me instruí acerca da lei da alienação parental, Stefânia... Você teve um outro olhar. Eu descobri que eu pratiquei alienação parental, né? Você teve um outro olhar em relação a esse problema que... Porque quando eu comecei a fazer direito, a lei nem sequer existia, né? Quando eu comecei a exercer a advocacia, a lei também não existia. Mas quando ela veio em 2010, que é a lei 12.318, quando ela veio em 2010, que eu fui conhecer o teor daquela lei, eu percebi que no momento em que houve o meu divórcio, né? Onde foi muito sofrido, muito difícil, muito doloroso. E existe dentro da gente aquela vontade de se vingar daquela pessoa que tanto nos fez mal. E eu estou dizendo isso, gente, não é consentindo com essa prática. Eu estou dizendo isso como alguém que praticou sem perceber. Na realidade, não era sem perceber. Era como forma de vingança, mas sem tomar conhecimento de que essa situação poderia prejudicar minhas filhas, né? Era algo inconsciente. Porque, na verdade, quando está acontecendo, você acaba nem lembrando da criança. Exatamente, Stefânia. Então, assim, muitos pais, mães ou pais que têm a guarda do seu filho e que muitas vezes o relacionamento se rompeu de uma forma muito dolorosa para si,
Normalmente, estas crianças, ou essa criança, ela é utilizada como instrumento de vingança. Ah, eu não vou deixar ele ver. Ah, quando for o dia da visita, eu vou dizer que a criança está doente. A criança vai para o aniversário. A criança faz isso. Ou então dizer, eita, menino, mas tu é desorganizada, puxou pro teu pai, né? Aquela desgraça. Isso também é alienação parental, né? Muito! Teu pai, menino! Só dizer, ah, é da família do pai dela, menino, é da família que é assim. Quer dizer, quando há é tão sutil, Stefânia, que às vezes a gente pensa que não é, que não está produzindo alienação parental, mas está. A criança, né? Agora eu vou dar aqui de professora, né? De pedagoga que sou. Já outro olhar. Outro olhar, sou pedagoga e sei o que isso quer dizer. Muitas crianças não, as crianças, elas têm a visão do pai e da mãe como seus dois grandes heróis. E quando essa imagem é maculada, Stefânia, quando alguém borra essa imagem, né? A própria lei diz que essa influência psicológica no sentido de fazer a criança repudiar o seu genitor. Fazer a criança não ter nenhum prazer em estar com o genitor. E a gente, enquanto adulto, precisa entender que se o relacionamento não deu certo para os adultos. Mas o pai continua pai, a mãe continua mãe, a avó continua avó, porque não é só pai e mãe que praticam alienação parental. Os avós também, aquela pessoa que tem a guarda da criança, aquela pessoa que tem a responsabilidade sobre a criança, quem tutela os direitos da criança, essa pessoa pode também, sim, praticar alienação parental. Gente, ó, nós já temos pergunta no nosso WhatsApp, você fica à vontade para perguntar o que você quiser, tá? A doutora Adriana hoje está aqui para esclarecer as suas dúvidas sobre alienação parental. Eu tenho até perguntas também que eu quero fazer. E já tem pergunta, pode colocar, Júnior, nossa pergunta do WhatsApp. Minha ex me impede muitas vezes de ir buscar meus filhos na escola. Eu posso processar ela? Vamos lá. Se ela te impede, primeiro eu tenho que ver qual foi a situação do desfazimento do casamento de vocês. Ou casamento ou união, entenda-se assim, né? Mas o que ficou determinado? Que você ia buscar na escola? O que ficou determinado? Que os seus dias são tais e tais e os dela tais e tais? Então, assim, se houver qualquer limitação no seu direito de exercer a paternidade, você pode sim entrar com um processo de alienação parental. Ou você pode, no curso de um processo de inventário, ó, gente, no curso de um processo de um divórcio, você também pode fazer uma petição dizendo que os seus filhos estão sendo alienados, certo? Então, assim, pode ser uma ação independente, ou seja, já me divorciei, o processo já extinguiu de divórcio, mas eu estou percebendo que o meu ex-cônjuge está dificultando, porque eu até coloquei aqui no meu celular, porque são tantos verbos, Stefânia, que qualifica a alienação parental, que às vezes eu não consigo recordar todos, né? Mas a própria dificuldade que um ex-cônjuge cria em relação à visitação, à permanência, ou até cumprir o que a lei já determinou, exatamente, né? Se eu dificultar esse relacionamento pai-filho, mãe-filho, eu estou praticando alienação parental e você pode sim. Se é alguém que tem poucos recursos, procura a Defensoria Pública e diga o que está acontecendo. Se é alguém que tem condições de pagar um advogado particular, faça-o como entender. Tá vendo? Ó, a gente tem mais uma mensagem aqui. Olha, bom dia, Stefânia. Adoro a maneira como a doutora explica as coisas. Porque a gente explica aqui, a doutora explica da forma bem descomplicada, simples, né? No nosso populacho, né, exatamente. doutora? Eu nem gosto de falar expressões jurídicas, porque, assim, a minha intenção, como alguém que está aqui para esclarecer quem está em casa, é não falar jurídico, porque eu não estou falando para advogados, eu não estou falando para juristas, eu estou falando para o público que está em casa e que muitas vezes esses termos jurídicos... Busca essa informação, acaba confundindo, tá? Então eu procuro, gente, de verdade, eu procuro falar uma linguagem que todos que estão em casa possam compreender. E é isso que a gente ama. E tem mais aqui, ó. Doutora Adriana, alienação parental é crime? É passível de prisão ou de indenização? Sim, sim, sim. A Lei 12.318, ela prevê as condutas e ela prevê as penalidades, né?
No Congresso, pessoal, na Câmara, está havendo como é que eu digo? Está havendo um debate para tirar essa lei da nossa legislação brasileira. Acabar com a lei. Por quê? Porque é tão complicado falar disso, mas é o seguinte, há alguns pais que entendem que essa lei protege o pai ou a mãe abusadora. Porque muitas vezes essa mãe ou esse pai, ele pode invocar a lei Maria da Penha para dizer que o outro pai ou outro ex-cônjuge está praticando alienação para impedir que aquele outro genitor tenha acesso à criança. Sendo que pode não estar acontecendo nada. Vou dar um exemplo para quem está em casa compreender. Imagine eu sou casada e tenho um filhinho de 5 anos. E aí, como meu marido me deixou por outra, constituiu outra família, o que eu faço? Pra vocês entenderem bem, o que eu faço? Eu vou lá na delegacia da mulher e digo que ele está me perseguindo, digo que ele praticou isso, aquilo, outro, que vai gerar um afastamento, uma medida protetiva onde ele será afastado. Como eu tenho a guarda dos meus filhos, né, e desse meu filho de 5 anos, o que vai acontecer? Ele também vai se afastar, né? Então, o que está acontecendo? Alguns legisladores, que são os nossos deputados e senadores, estão entendendo que o pai que aliena, o pai, quando eu digo, gente, estou falando pai ou mãe, tá? Porque não dá para ficar toda hora pai ou mãe. O genitor que aliena, ele pode muito bem usar essa lei para se proteger e continuar praticando abusos contra aquela criança. Certo? Olha só. Então, assim, é uma discussão muito polêmica, foi dado vários encaminhamentos. Está em andamento Está em andamento. Mas, assim, se alguém está sentindo que está sendo violado os seus direitos de exercer sua paternidade ou sua maternidade, procure sim a justiça, porque há meios desta pessoa ser punida, seja por multa, seja por suspensão, seja por mudança de domicílio, enfim, mudança na guarda. Pode haver uma série de penalidades para aquele que está alienando o menor. Tá aí, gente, ó, doutora não vai sair agora, a gente vai ter um rápido break, eu vou levantar aqui, mas para a doutora Adriana, e a gente já volta com pergunta aqui no WhatsApp para a doutora Adriana, para você que está aí acompanhando a gente. Ó, doutora, pode colocar, Júnior, na minha infância, meu pai não cumpria os dias que eram determinados por lei para estar com ele. E isso causava uma revolta muito grande na minha mãe e ela falava mal dele, com razão. Mesmo nessa situação, é considerado alienação parental, já que ele estava errado na história? Bom, gente, você que está ligando a TV agora, doutora Adriana, antes de você responder, nós estamos falando sobre alienação parental, junto com a doutora Adriana no nosso quadro Café com Lei. Olha, eu senti uma pequena mágoa no coração dela, né, em relação ao pai, porque mesmo nos dias que era dele, ele acabava faltando, descumprindo. E isso fazia com que a mãe falasse do pai. Isso, você pode até dizer, isso é justificável. Meu pai falhava nos dias dele. Isso é completamente justificável e minha mãe tinha toda a razão de reclamar. Mas é justamente isso que a lei visa coibir. O problema é que ele deixou de descumprir, mas ele permanece sendo seu pai e a sua mãe não teria o direito de falar mal dele para você, certo? Ela não poderia, mesmo que ele falhasse, ela não deveria. Poderia, ela pode, é tanto que fez, mas ela não deveria ficar maculando a imagem do pai, dizendo, tá vendo? É o dia dele vir, cadê que ele veio? Ele não gosta de ti não, meu filho. Se gostasse de você, cumpria as obrigações dele. Isso não pode, né, Isso doutora? não pode, porque mesmo se a mãe, ela deveria tomar as providências legais. Quais eram? Ia ao judiciário dizer, olha, ficou determinado que ele vai pegar na sexta e vai entregar na segunda, e ele não está fazendo isso. E aí ela ia resolver no âmbito jurídico, mas não tentar colocar na cabeça da criança que o pai realmente não cumpre seus acordos, o pai não liga para o filho. Se o pai não vai, o problema é do pai, o problema é do pai, e a mãe também, ela não vai dizer, meu filho, deve ser porque aconteceu esse problema. Fica na dela. Ele faltou, lógico que a criança vai perguntar o porquê que o pai não foi. Ela vai dizer simplesmente, eu não sei por que ele não veio, né? Mas a gente vai tentar resolver. E tentar resolver de forma mesmo como adultos, e não envenenando a cabeça da criança. Doutora Adriana, tem idade para
para o filho sofrer alienação parental? A lei diz que é criança e adolescente, né? Até porque, passando desta idade, a própria pessoa, Stefania, ela já tem condições de avaliar, né? Passando da idade da adolescência, você é um jovem de 22 anos, você tem condição de perceber que o seu pai falhou, sua mãe falhou. Você tem condições de ter suas próprias... você mesmo vai ter condições de averiguar se aquela situação de fato é verdadeira ou não. Doutora, e quando é tudo determinado pelo juiz, né? Já foi passado por esse processo de divórcio, já foi determinado pelo juiz, e uma das partes, vamos se dizer, a mãe não cumpre com o acordo. O pai, ele pode ir até recorrer, e se a justiça não fizer nada, como que acontece isso? Eita, a justiça tem que fazer, Stefania, porque a lei da alienação parental, ela está justamente para proteger esse pai ou mãe que sofre alienação em relação ao outro genitor, né? Então, assim, você me disse, inicialmente, Stefania, tu disse que... Que se a mãe não cumpre. Sim, a mãe não cumpre. A lei visa justamente resguardar o direito do outro genitor que não está com a guarda, digamos, unilateral. Porque, assim, no Brasil hoje, Stefania, o que prevalece é a guarda compartilhada. O que prevalece é esse. Os pais, eles têm direito, mesmo eles morando em casas separadas, eles têm direito de saber... se o filho tem algum problema de saúde, qual é a escola que ele vai estudar, ele tem direito de saber quais os coleguinhas. Então, o pai e a mãe e os avós, que normalmente tem muitas crianças cuidadas por seus avós, eles não podem impedir que o outro genitor tenha acesso. Tipo, meu filho adoeceu, foi internado no hospital, mas eu não dei nem notícia para o outro, que não convive comigo. Digamos, ele tenha uma outra família, mas eu não dei a notícia justamente que é para dizer, tá vendo, teu pai, irresponsável, nem sabe que tu tá doente. Isso não pode, porque é a obrigação daquele que tem a guarda comunicar o que não tem a guarda. Lógico que eu estou falando de guarda compartilhada, mas a criança normalmente fica numa das casas, né? Um momento numa, um momento na outra. Então, esses genitores, eles estão separados, mas a criança é o elo deles. Então, eles precisam tomar conhecimento de tudo que acontece com essas crianças. Tá aí, gente. Nossa, um assunto também, doutora Adriana, que a gente tem aqui... E falhando, Stefania, tipo, no caso dessa pessoa que disse assim, e se a mãe descumprir? Como eu disse, a lei prevê multa, a lei prevê advertência, a lei prevê a mudança da guarda, certo? A lei, ela prevê uma série de mecanismos que façam com que a pessoa que está praticando a alienação parental, ela acabe sofrendo esta penalidade, certo? Em prol, quê? Da saúde mental do filho em relação aos seus genitores. Tá aí, gente. Tá vendo? Então, são muitos problemas que estão por trás disso tudo, e que muitas né, vezes doutora? a gente pensa que, isso não vai fazer mal pro filho, não. É bom que ele já sabe quem é o pai dele. Eu lembrei aqui, lógico que eu não vou dar o nome da minha colega, mas eu tenho uma colega que, por mais que o pai faça coisas erradas, por mais que o pai não dê a respectiva atenção que os filhos merecem, ela nunca ela fala mal desse pai para os filhos. Eu acho isso muito interessante. Eu até elogio ela e digo, mulher, se fosse eu o contrário, eu digo, teu pai mesmo não presta, carniça, né? Mas não, né, mas a doutora? conduta correta é esta. É eu Entendi. preservar justamente a imagem do outro genitor em relação ao seu filho. Tá aí, gente. Hoje nosso quadro Café com Lei foi falando sobre alienação parental. Se você tem alguma dúvida, você pode procurar o seu advogado de confiança, né? Para saber como agir diante disso, né, doutora? Com certeza. É algo que muita gente precisa tomar cuidado. Muitas mães, né? A estatística já diz que a maioria são mães, porque mulher gosta de se vingar, Stefania. A mulher é vingativa. Pega! A mulher gosta de se vingar. Então, é muito comum avós também, tios também, praticarem alienação parental em relação à criança que não está convivendo com os dois genitores.
Então tá aí. Esse foi o nosso quadro Café com Leite. Na próxima quinta a gente está de volta, né? Se Deus permitir. E amém, gente. Quadro Café com Leite com a doutora Adriana. Ah, gente, se você quiser sugerir o tema aqui, fica à vontade, tá Isso. bom? E se você quiser continuar com o tema alienação parental, você manda mensagem pra gente, ou então o que você quiser ver aqui, que a gente vai estar debatendo junto com o nosso quadro Café com Leite. Café com Leite. Oferecimento. Polpa de frutas Rio Grande. Saúde e sabor todos os dias.